Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Eu quero trazer para o papo hoje aqui um cara especialista em liderança, uma liderança sutil, uma liderança acolhedora, uma liderança familiar, a liderança em todos os sentidos. Ele é o Alessandro Rios. O Alessandro é graduado em Administração e Direito com MBA em Gestão de Recursos Humanos, autor do método PAOS e do MAPA. Ele vai falar sobre isso aqui, também da teoria do fastígio e do comando de ouro. Vai falar dessas coisas pra gente, idealizador de inúmeras ferramentas em liderança, vendas e atendimento. Também casado, pai, como você aí que está nos ouvindo, também é coach em liderança de filho. Olha só, coach em liderança de filho. Você tem sido coach do seu filho? Você é líder do seu filho, da sua filha? Ele é autor do livro Seja Líder e Amigo, lançado pela Literary Books. Deixa eu ver se está tudo bem com a conexão. Deixa eu trazer o Alessandro aqui para o Bom Dia. Bom dia, Alessandro Rios. Feliz dia novo. Opa, chegou aí. Bem-vindo. Bom dia, Irineu. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Irineu. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer muito grande fazer parte deste programa tão positivo, com energias tão boas, levando tanta coisa boa a tantas pessoas. Muito obrigado. Você acorda cedo? Você acorda cedo? Sempre eu te arranquei da cama hoje, hein? Acorde cedo, Irineu, acorde cedo. Acorde cedo aos domingos, feriados. É um hábito que eu tenho há muito tempo, há uma longa data. Então, 6 horas da manhã, estou em pé. E vai dormir tarde, não? Costumo dormir um pouco tarde, em virtude das obras, dos estudos. Eu gosto muito de escrever à noite, então eu também absorvo bem esse horário. Mais tarde, assim, vamos falar aí em torno de meia-noite, 1 hora da manhã. Pois é. Quanto mais se dorme, menos se vive, né, Alessandro? Então, muito bom viver, né? Vamos aproveitar mais o tempo, né? A gente precisa recompor, né? Tem que ter um bom sono reparador, um sono dos justos, como diz, né? Mas a vida, a obra da gente é enquanto a gente está acordado, pelo menos é o que a gente tem aí, né? Não sei o que é que acontece com o nosso espírito enquanto a gente dorme, que tipo de trabalho ele está envolvido, mas de qualquer maneira, o que a gente tem consciente é acordar, pegar para fazer. E tem muita coisa para fazer todo dia, né? Exatamente, ainda mais acordar toda manhã ouvindo tantas notícias positivas como essa, né, do programa Feliz Dia Novo. É um prazer muito grande realmente ouvi-lo, Irineu. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da sua obra, então, do que você tem trabalhado. Você tem trabalhado a liderança, essa liderança de pai, que é liderança, uma liderança natural, mas como a gente falha, né, às vezes, nos nossos posicionamentos, como a gente falha como líder. A gente não foi preparado assim para ser pai, né, para ser líder. A gente é preparado para amar as pessoas, né? Já dizia o Isamitiba, quem ama, educa. Mas, enfim, é um papel de grande responsabilidade. Se existe um líder responsável, uma responsabilidade delicada é essa, né? Poxa vida, porque ela é uma liderança que a gente carrega para a vida, né? É isso que te motivou a escrever um livro assim com esse foco na família, na liderança de pai? Exatamente, Irineu. Acredito que a liderança ela é muito necessária em todos os aspectos da nossa vida, né? Desde o campo de vista profissional, também do campo de vista pessoal, a própria liderança, né? Liderar-se, e também a questão da educação de filhos, ela é extremamente importante. A família é o primeiro grande polo social que nós convivemos, né? E manter uma boa liderança com os filhos é garantir bons cidadãos para a humanidade, né? Então eu acredito muito que é um investimento que vale muito a pena. E é interessante que a gente percebe, a gente que vem estudando isso há uma longa data, né? Há mais de 20 anos, a gente percebe que é uma corrente que ela vem se rompendo em diversos momentos, por diversas circunstâncias. Sim. Então, retomar um tema como esse, pensar num tema como esse, reavaliar os atos, né, dos pais, dos filhos, do nosso convívio em família, é muito válido, é extremamente importante. Eu acredito que enriquece muito, tanto não somente o núcleo familiar, como o núcleo sociedade. Eu acho que é um tema muito pertinente.
Alessandro, vou fazer o seguinte, agora a gente fez esse esquenta aqui só para mostrar sua cara, vamos falar sobre esses assuntos, sobre o método que você criou, enfim, qual é o foco do seu trabalho. Mas aqui o convidado tem a primazia de dar a boa notícia do dia. Primeiro, eu vou entrar nos portais agora, você sabe que quando eu entro em portal de notícia, eu não vou me aprofundar, mas vou dar as manchetes porque as pessoas saibam o que está acontecendo lá fora. Mas diga aí. O que é que você já viu? O que você tem de coisa boa para dizer para a gente, para começar aqui a minha bateria de notícias nessa manhã? Olha, eu acho que a grande notícia que nós temos é um avanço da vacinação, cada vez mais pessoas vacinadas, nós estamos caminhando aí a passos a sair dessa pandemia e também uma recuperação muito forte da economia. Vejo hoje, na prática, trabalhando com diversos empresários, eu percebo que a recuperação, ela não se faz somente em número, ela começa a se fazer dentro de uma realidade, a gente começa a perceber essa recuperação econômica. Então, essa é uma grande notícia. Estamos caminhando aí a um cenário muito positivo. É isso aí, essa é a boa notícia e é a notícia que fala também de quem trabalha. Quem trabalha que é a boa notícia, que nem sempre está na manchete quem está fazendo história. Mas, eu já volto com você, então, e a nossa homenagem aí a quem trabalha, você trabalhador que acorda cedo para procurar aí o que fazer para a sua organização, você é empresário, você é empreendedor, você que é MEI, você que é microempresa, você é que reage independentemente das dificuldades que a gente tem, os desafios por causa de pandemia, em detrimento, aliás, apesar, né, de desacertos de um governo daqui, de lá, de decisões, de burocracias, de impostos, você reage mesmo diante da pandemia. É muito legal a gente ver esses números que começam a deixar a gente mais otimistas e você é que merece todo o nosso reconhecimento. Vamos lá então, já eu volto com o Alessandro Rios para falar. Vamos aqui de volta agora, que aqui a gente sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Quem está aqui com a gente hoje, ele que lançou este livro que a gente comentou aqui, do Líder Amigo, pela Literário Book, ele é autor do Métodos. Ele vai explicar pra gente agora. Deixa eu até perguntar para ele. Alessandro, sobe aí, conta pra gente um pouco do seu trabalho, conta para as pessoas que estão com a gente aqui como é que a gente pode encontrar um bom caminho positivo, nutritivo para a nossa vida, para a nossa autoliderança, como você já chamou a atenção, para a liderança das pessoas que estão próximas dos laços fortes pelo seu livro. Primeiro eu queria saber aqui, em rápidas palavras, do que trata o método PAOS e do mapa e teoria do fastígio e do comando de ouro. Conta pra gente o que significam esses métodos aí que fazem parte do seu trabalho, a sua alavanca, o seu processo de trabalho na sua consultoria. Ok, Irineu. O método PAOS, ele é um método... eu atuo na parte de liderança, de coaching e desenvolvo treinamentos. Então, eu desenvolvo treinamentos de atendimento a cliente, desenvolvo treinamentos de vendas e treinamentos de liderança. O método PAOS é uma ferramenta de treinamento voltado ao atendimento a cliente, onde é toda uma metodologia que proporciona às pessoas um aprendizado muito forte na questão do atendimento ao cliente. Então, ele envolve a questão da preparação, ele envolve a questão da acolhida, do ouvir, do solucionar o problema do cliente. A ferramenta Mapa é uma ferramenta de consultoria, onde eu atuo muito forte com ela em diversas empresas. Eu pratico a consultoria organizacional, então ela pega um pouquinho de cada setor e a gente atua no mapeamento, alinhamento, direcionamento. É muito interessante no aspecto de liderança, Irineu, quando a gente pensa numa empresa, tanto média quanto grande, por exemplo, nós vemos um desalinhamento muito grande. Nós temos setores caminhando para um lado, objetivos da direção caminhando para outro, então essa ferramenta ela acaba alinhando todos no mesmo sentido, no mesmo caminho, no mesmo rumo. Exatamente isto também pode ser utilizado dentro de uma família, na relação de pais e filhos. Então, são ferramentas desenvolvidas justamente para a gente atuar na linha profissional onde eu atuo. Pois é, você pega pessoas, família é uma organização, né? Exatamente. São tantas energias, talentos, singularidades dentro de um mesmo núcleo.
Como é que funciona isso bem? Como é que todos esses talentos podem estar dentro de um princípio para aquela família ser próspera, para aquela família ser harmônica, para aquela empresa, para aquela organização realmente tirar do propósito de cada um grande propósito, que é daquela micro-organização. Esse é um desafio constante, né, Alessandro? Constante, constante, que na relação pais e filhos se intensificou muito com a pandemia, porque trouxe um pouco mais de proximidade, trouxe um pouco mais de convívio, ainda estão e ficaram confinados dentro de uma mesma casa, Sim, cerceados de muitas coisas que tinham antes e passaram a não ter mais. Mas eu vejo muito positivo tudo isso, viu, Irineu? Eu vejo sim, que esse confinamento resgatou muitas coisas importantes na relação de pais e filhos. Vemos hoje pais e filhos almoçando junto, tomando um café da manhã junto, tendo oportunidade de se conhecerem um pouco mais, por incrível que pareça. Eu atuo na linha de direcionamento de pais e filhos há 20 anos aproximadamente, e é triste quando a gente escuta de um filho que ele não conhece seu pai, e um pai sim. que tem muita dificuldade de se aproximar-se com o filho. Então, eu acredito que dentro de toda essa conjuntura, a questão da liderança e a questão de ser amigo, ela é extremamente importante. Nós precisamos, sim, aprender como pais a ser amigos dos nossos filhos. Eu sei que essa corrente, existem muitos autores, muitas outras pessoas que defendem o contrário, né? Mas também entendo o posicionamento dos demais. Eles entendem o contrário, baseado muito na Sim. questão da autoridade, né? Onde eles defendem que nós não podemos perder como pais a nossa autoridade. E aí eu venho, através desse livro, mostrar a todos que é possível liderar, é possível ser amigo, é possível criar ainda, nos dias de hoje, com as novas gerações, a idolatria de ter um pai líder, a idolatria de ter o meu pai como exemplo, a minha mãe como exemplo. Então, tudo isso é muito possível. E o livro traz e resgata muitos bons valores que eu acredito que vale muito a pena fazer a leitura, interpretá-la, fazer uma análise de si mesmo, das nossas relações. É interessante que a liderança, ela acontece em todos os eixos de idade. Ela acontece com uma criança recém-nascida e ela vai até um Sim. filho adulto. Então, a gente consegue trabalhar em todas as etapas dos nossos filhos a questão da liderança e a questão de ser amigo, Lilian. Pois é, você vê, a gente tem um assunto tão delicado como esse, a família tem mudado conforme tem mudado a sociedade, mas é claro, ela continua regida pelos mesmos princípios de ética, de valores, tudo isso que a gente recebe dos primeiros mestres dos ensinamentos. E ao mesmo tempo, por causa dessas mudanças sociais, a gente criou ambientes diferentes. Por exemplo, meu pai, minha geração anterior à minha, tinha uma rigidez, você não tinha acesso praticamente ao emocional dos seus pais, você sondava, porque tinha uma rigidez, tinha uma segurança, tinha uma autoridade, e eles tinham dificuldade de mostrar a sua fragilidade. A minha geração, talvez a geração um pouquinho antes da minha, já por causa do efeito da psicologia, de toda uma mudança comportamental nos anos 60, a última fornada dos baby boomers, como eu chamo, né? Já tiveram aí junto com a geração X, um ambiente aberto com os filhos, onde os pais são fracos, onde os pais são frágeis, onde os pais são abertos, onde os pais incluem, e parece que esse processo não se fechou ainda. Então, você desmonta uma autoridade assim rígida, e ao mesmo tempo você se iguala ao seu filho, e ao mesmo tempo fica fazendo, em muitos casos, falta aquela autoridade que gera justamente segurança. É desse líder que você fala? Você acha que os pais perderam a liderança por se mostrarem frágeis demais diante dos filhos, e isso talvez tenha criado muita gente mais confusa? Olha, Irineu, eu acredito que é um conjunto bem mais complexo do que somente essas questões, né? Eu Tá, vejo que é difícil fechar esse tema, é difícil fechar essa matéria, porque existem muitas questões que envolvem a questão de educação de filhos. Nós temos situações culturais que variam de famílias a famílias, nós temos as formações das famílias hoje, que elas também variam daqueles modelos mais tradicionais para modelos diferenciados hoje. Então, assim, é um conjunto muito grande, mas algumas questões
como a grande quantidade de informações, elas também afetam diretamente, as novas tecnologias que estão existentes, disponíveis a todos nós, também afeta essa questão. A troca de valores afeta, nós temos filhos comandando pais, comandando mães, inversões de valores gigantescas. Nós temos um aumento de consumismo muito grande. Se a gente pegar 50 anos atrás, 50 anos dentro de um universo de 2021 anos é um tempo muito curto, né? Aumentou-se muito a questão do próprio capitalismo, do próprio consumismo, e tudo o que acontece no mundo, tudo, desde uma pandemia até algo mais simples, invade as esferas das casas, invade as esferas das famílias. Nós temos uma mutação da sociedade, que ela está se movendo, novos hábitos, novos costumes, novos valores, e isso vem ganhando corpo dia a dia. E todas essas questões, quando a gente para pensar sobre elas, elas invadem as esferas familiares e exige-se alteração comportamental dos pais. Ou seja, exige-se também um estudo dos pais, um interesse maior nos filhos, para que os pais verdadeiramente, quando eu falo pai, eu digo mãe, eu digo aquela pessoa que está ali educando, criando, constituindo a tua família com o teu filho. Então, assim, exige um pouco de nós, né, como educadores, exige um pouco de nós como líderes, para que nós possamos acompanhar toda essa mutação que vem acontecendo, para que a gente consiga materializar na vida prática nossa, o nosso processo de liderança. Eu costumo dizer, Irineu, que educação de filhos é um universo gigantesco, muito maior e muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque abrange todos os aspectos da nossa vida. Pois é, e é uma riqueza, né? A família, a possibilidade da gente aprender com os filhos é muito bacana, mas você tocou num ponto aí que nessa mudança de ordem hierárquica, uma pessoinha não preparada ainda nem para a vida passa a liderar a casa, e isso traz muitos distúrbios, culpas, enfim, aquilo tudo que a gente tem visto dos psicólogos, todas as análises que a gente tem feito. Você tocou num assunto importante também, o mundo está competitivo, está exigente demais, né? Os pais, as mulheres, né, que durante uma parte da história ficaram na dedicação aí, ou pelo menos no tempo feudal se criava junto, né? Toda a criança, o pai, a mãe estavam todos na oficina, na artesania, ou estavam na roça, ou estavam trabalhando. Depois a sociedade industrial exclui a mulher fica em casa, o homem fica para a rua, ela fica responsável. Agora a gente volta a inserir a mulher no ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho, numa sociedade altamente competitiva que absorve muito dessa mulher e desse homem, e aí essa criança fica lá com alguém que talvez, né, mesmo cuidando bem, não é o vínculo do pai e da mãe. E aí a recompensa que nós conseguimos através da economia é o consumo. Daí os pais vão substituir aquele afeto, aquele tempo que não teve, com um agrado que é muito gostoso dar presente. E aí a criança, na verdade, precisa de algo maior do que uma bicicleta, do que um carro, do que um jogo, do que um game, não é? A gente está compensando muito a nossa falta de presença com consumo, Alessandro. Esse tem sido um dos dados do momento? Sim, também. Eu acho que também, além do consumo, além dessa questão do capitalismo, do presente, enfim, do excesso de zelo, né? Também existe a questão da superproteção, do amor em excesso. Eu vejo isso também como algo latente, vivo, real, nas famílias atuais, né? Nós temos muitas famílias atuais com um filho apenas, né? E o amor, obviamente, é em dose dupla, tripla, né? E o amor, ele aumenta muito, a superproteção aumenta muito, e isso também acaba sendo prejudicial. Eu acredito que, como qualquer coisa no mundo, tudo que a gente for para os extremos, né? Extremo de um lado ou extremo do outro, e tudo que for em excesso, acaba não sendo tão recomendado, né? Excesso de amor não cria anticorpos na criança, né? Precisa Exatamente. cair, precisa machucar o dedo, precisa resolver as questões
dentro do ambiente em que elas estão. Mas, Alessandro, vamos voltar a falar disso. Eu só vou fazer aqui uma saidinha para dar uma olhada para um outro portal. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então a gente dá uma passeada por vários portais para estimular as pessoas a entenderem aí as notícias, vendo editorias diferentes, com vieses diferentes. E eu volto já a conversar com você sobre liderança. Okay. Sobre essa liderança primordial, fundamental, essencial, que é a liderança desse núcleo que a gente tem na família, dos laços fortes e que se reproduz também, claro, nas organizações. Já volto então a falar com você, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente. Pode subir carinha das pessoas aqui, só para eu dar um bom dia que eu trouxe aqui para as pessoas. Vamos falar, filosofar um pouquinho. Ricardo Tirapi, bora melhorar o mundo. É isso aí, Ricardo que já esteve com a gente, ele é publicitário de Curitiba. Rubens está aí, está sendo difícil mesmo como mulher. Francilene, Jesus, tem sido difícil mesmo como mulher. Às vezes os dias são exaustivos e tem hora que dizer um não ou dar permissão por coisas bobas aos filhos vira uma tarefa cansativa, mas temos que ser firmes. Tá aí, o Alessandro já fala sobre isso. Alaor Bartolomei, a força esteja com você. Está comigo. Eu tenho a força, Alaor. Tamo junto. Ivanir Forlânia, Deus abençoe. É isso aí. Deus está com a gente. Maria Edna, feliz dia novo para todos também. Você que aparece aqui. O Rubens que já esteve com a gente. Liderança em todos os segmentos da vida. Ana Paula Félix, Vitor Ribeiro. Bom dia para você que faz parte dessa rede conectada à Boa Atitude. Lilian Regina Mancuso, Paula Santos, você também que nos acompanha no podcast, que vai ouvir esse papo aqui bem depois, mais tarde. A Alexaev Nascimento, é isso aí, da Rádio Encontro das Gerações, aí são muitas rádios transmitindo a gente. Quero falar também aqui da Rádio Jovem Terra, que está com a gente. Flávio Silva, Eder Saizak, vamos de like, é isso aí, dá like, compartilha, marca os amigos. Aguinaldo Oliveira, fizemos São Bernardo SBC Coaching juntos. Excelente entrevistado. Tá aí o nosso amigo consultor, já esteve aqui no papo também. Aguinaldo Oliveira, que fala muito de empreendedorismo, trabalha um conteúdo muito consistente. Vamos voltar aqui pro papo, hein? Trazer você de volta aqui. Vamos agendar, Aguinaldo. Mas é isso aí. Vamos voltar pro nosso papo. Vamos filosofar um pouquinho sobre esse tema. E eu queria dizer o seguinte, um cara que eu trago para conversa aqui sobre família, o Alessandro, é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz o seguinte, ó. Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp que durante o programa eles entram. Então o Fernando Veríssimo entrou aqui e está dizendo o seguinte: a verdade é que a gente não faz filhos, só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte final. É isso, né? Uma construção individual, né, também. Profundo, profundo. Acho que é bastante profundo e é bastante reflexivo, né? Quando a gente fala do processo de educação de filhos, Irineu, ouvintes, né? Nós precisamos também entender qual é o nosso papel verdadeiro nesse processo, né? A gente não pode pensar de uma forma muito individualista nessa questão. Sim. Principalmente no que diz respeito à educação. A gente não educa os nossos filhos para nós, né? Eu acho que vai muito ao encontro dessa frase. A gente educa os nossos filhos a uma sociedade, a um mundo, né? Então, toda vez que nós estamos dentro desse processo, nós precisamos pensar que o nosso filho está ali com um processo de passagem junto a nós, mas ele vai constituir a tua família mais à frente, ele vai ter o seu emprego mais à frente, ele vai estar sozinho um pouco mais à frente, e ensinar caminhos a ele, ensinar como escolher caminhos, transmitir valores, tudo isso faz parte dessa relação de liderança, de amizade. Eu também me chama muita atenção, né, algumas mulheres ouvintes, né, que narraram a dificuldade justamente de ser mãe e muitas vezes ser pai, ser trabalhadora, dona de casa. A mulher, na verdade, é uma grande guerreira. Elas conquistaram o espaço dela justamente por ser uma grande guerreira. E eu até entendo essa dificuldade na relação de filhos, né, porque chega-se cansada, como uma delas narrou, volta-se para casa e muitas vezes tem que deparar-se em dizer não, tem que ali atuar com a sua autoridade, colocando a disciplina. Mas olha, uma dica importante, Irineu, todos os ouvintes, né, é uma dica que quantidade é bem diferente de qualidade. Às vezes vale muito mais a pena apenas 10 minutos ali apenas de qualidade com o filho,
do que permanecer o dia todo com o filho sem nenhum tipo de qualidade. Então, eu defendo muito essa tese, eu faço muitos direcionamentos nesse sentido e funciona muito bem. Os nossos filhos, eles esperam algo de nós, eles querem ser nossos amigos, eles querem ter nós como aliados. E muitas vezes, o que nós precisamos dedicar a eles não é grandes tempos, é somente um pouco do nosso tempo diário com bastante qualidade. É sentar-se com uma criança pequena, é brincar com uma criança pequena, não trazer o filho nosso só ao nosso mundo, mas nós entrarmos no mundo dele. Quando a gente entra verdadeiramente no mundo dele, é lá que acontece a relação de amizade, é lá que acontece a relação de liderança, Irineu. Poxa, isso aqui é lindo, né? Essa é que é talvez a chave. A gente, com os filhos e com os outros, é tentar entrar na perspectiva dele, é o mundo dele, é ali que estão acontecendo as coisas. E a gente aceitar o convite de uma criança, olha, é uma alegria, é uma felicidade quando a gente consegue, quando você está com presença plena. A gente é criança, a gente nunca deixa de ser criança também, né, Alessandro? Exatamente. Se a gente se dá essa oportunidade, o ganho é muito grande. Agora, eu vou aproveitar aqui também um outro cara que está no grupo aqui do Além, no grupo de WhatsApp, dependendo do tema eles entram aqui, é o Milor Fernandes, ele lembra o Isamitiba, mas ele falou isso antes do Isamitiba. Ele diz assim, ó, pais e filhos não foram feitos para ser amigos, foram feitos para ser pais e filhos. De certa forma é isso, né? Quando você trata amigo, você diz de uma questão amigável, pai e filho, né? Não que a gente precise mudar as nossas funções, né? Pai é pai, filho é filho, não é, Alessandro? Exatamente. Eu até compreendo esse posicionamento, respeito muito, eu acredito que é um posicionamento, mas é um posicionamento que já não cabe mais nas realidades atuais que a gente convive. Eu vejo muito a questão de assim, ó, vamos imaginar então rapidamente assim, ó, o que um amigo faz? O amigo, ele costuma elogiar. Então, por exemplo, duas amigas, elas olham uma para a outra, elogiam o cabelo, elogiam as unhas, elogiam a roupa. Perceba o quanto que os pais precisam aprender a ser amigos. Nós temos muitos pais que não elogiam seus filhos, somente criticam, somente olham, somente são julgadores, somente apontam o dedo. Então, assim, vamos imaginar uma outra relação, por exemplo, de amigos, né? O amigo, olha que interessante, o amigo também pega no pé, porque o amigo, ele também fala, você está fazendo isso errado, jamais você pode fazer isso. Só que ele não fica ali discursando, ele não fica 3, 4 dias falando sobre a mesma coisa, é uma forma de dar direcionamento um pouco mais leve. O amigo, por exemplo, ele aprende a confortar o filho, confortar o amigo, na verdade, né? Então ele conforta. Por que você está triste? Senta aqui, quero falar com você. O que houve? Conta para mim, confia em mim. Muitas vezes os pais não fazem esse tipo de papel, o papel de amigo. O amigo, ele ensina, ele influencia, ele dá direcionamento. O amigo, ele acaba formando opinião. O amigo aprende a comemorar os momentos juntos, e muitos pais já esqueceram de comemorar os momentos juntos, muitos nem têm tempo para isso. Quando a gente começa a resgatar as coisas boas que existem numa amizade, e a gente traz essas coisas boas para a nossa relação de pais e filhos, nós percebemos o quanto é importante ser amigo, o quanto que isso faz a diferença na vida e também na relação de pais e filhos, de mães e filhos, né? Quando eu digo pais, mais uma vez, eu aclopo todos, né? Essa relação de pai e filho, de mãe e filho. Então, a amizade é algo extremamente importante e ela não quebra a nossa autoridade. Muito pelo contrário, ela não quebra o processo de disciplina, ela não quebra o processo de amor, em hipótese alguma. São duas relações que dá para se viver naturalmente, de forma muito tranquila. Quem disse que um pai precisa ser o carrasco o tempo inteiro? É cansativo. Nenhum filho aguenta isso, nenhum filho suporta isso. Isso provoca distanciamento. E quanto mais distanciamento, menor a liderança, menor as relações. Aí nós voltamos lá na era medieval, onde pai era pai, filho era filho, e onde não existia-se muito processo de comunicação, de abertura, não se falava de sexualidade, não se falava de questões voltadas a grandes tabus, né, entre pais e filhos, não, muito pelo contrário.
Senta aqui, filha, vamos conversar. E a filha acaba ganhando essa liberdade porque ela olha do outro lado uma mãe como amiga, ela olha do outro lado um pai como amigo, e ela sabe que ali ela vai contar as suas falhas, os seus erros, e ela não vai ser julgada a todo momento, Sim. Ela não vai ser condenada a todo momento, ela vai ter um ombro amigo, confortável. E aí eu pergunto assim, olha que interessante, ouvintes, Irineu, todos que estão participando conosco, o quanto é bom ter como nosso amigo o nosso pai, porque ele verdadeiramente nos ama, muito mais do que qualquer amigo. Verdadeiramente, o maior amor Sim. que existe vem de um pai, vem de uma mãe. Se nós temos na figura do nosso pai, da nossa mãe, um amigo, com toda certeza, nós temos um tesouro. E o quanto é bom ter como amigo o filho, né? Exatamente, exatamente. A contrapartida, o prazer, a alegria da troca é a mesma, né? Porque tem um tempo da educação, tem o tempo da liderança, depois tem o tempo da liberdade, da individualidade, do crescimento, das próprias reflexões, da própria autonomia, onde os filhos vêm a enriquecer a gente. Eu costumo dizer que a gente procura alcançar a tolerância, a aprender muitas virtudes, às vezes com práticas meditativas, com estudos daqui e dali, de tradições, mas não. A família, o filho é que nos ensina isso, a nossa tolerância, a olhar para a gente mesmo, a aprender com a gente mesmo, a aprender com eles. Então é uma construção dupla. A gente encontra nos filhos, desde pequeno, novos mestres. Exatamente. Para a gente entender a vida, porque naquela época a gente não estava pensando. Bom, deixa eu aqui botar uma outra pessoa na conversa. Só um complemento. Diga. Bem rapidinho. O processo de liderança, ele ocorreu uma mutação muito grande. Nós saímos lá daquela liderança de chefia, passamos por uma liderança paternalista e hoje nós desenvolvemos uma liderança coach, que é muito diferenciada. Quando a gente fala de uma liderança coach, de uma liderança de chefia, quando a gente entende esse processo, a gente entende o quanto que é importante na relação de pai e filho ser um líder coach, ser um líder mais amigo, ser um líder mais próximo, conviver e viver com os filhos. Só esse complemento, Irineu, me perdoe. Não, é isso aí, o líder coach é o líder treinador, o cara que está junto em cada passo, né? O líder coach é aquele pai que todo mundo tem essa cena maravilhosa, o dia que a gente tira as rodinhas auxiliares da bicicleta e de repente você olha para trás e o seu pai já está lá 10, 15, 20 metros e você fala, nossa, depois de 3 meses eu estou andando sozinho sobre 2 rodas e ele está lá rindo, confiante, vitorioso junto com você e você mais feliz ainda porque você adquiriu asas, né, com aquela bicicleta que acho que é um momento mágico das nossas cenas de infância. Mas vou botar uma outra pessoa na conversa que quer falar, mandou recado aqui no meu grupo. O Bertrand Russell, ele diz, os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos. É um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso, oferece um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Quando está tudo bem, a gente não percebe o calor que existe num bom laço, né? Agora, quando a coisa pega, que a gente está no fundo do poço, que deu errado um projeto, tomamos um pé na bunda da namorada, ou perdemos o emprego, alguma coisa assim, como é conforto, né? Encontrar o amigo pai ou amigo filho, não é? Exatamente, exatamente. É o porto seguro, né? Eu vejo como porto seguro. Essa frase, se fosse com 2 palavrinhas para resumir, é isso. O pai, a mãe, ele é o porto seguro nosso. Muitas vezes nos momentos bons passa até despercebido, mas quando a coisa aperta, como é bom o colo de uma mãe, como é bom o colo de um pai, como é bom voltar às origens, sentir-se amado, sentir-se seguro, né, junto com os pais. Por isso que eu vejo que essa relação, ela precisa ela precisa ser vivida novamente, ela precisa ser restabelecida. Nós temos hoje, infelizmente, triste demais, eu digo porque eu faço atendimento às famílias, nós temos hoje um distanciamento muito grande, nós temos casas cada vez maiores, famílias cada vez menores, pessoas que não se encontram dentro de 4 paredes,
pessoas que estão distantes, muito distantes, em virtude do próprio celular, da própria tecnologia, pessoas que não se aproximam, não sentam numa mesa juntas, já não sabem o que é levantar e falar um bom dia, uma boa tarde, já não sabem o que é chegar numa casa e cumprimentar as pessoas que lá estão. Então, tudo isso acaba sendo muito triste, mas é uma realidade, não podemos nos esconder dela, temos que enfrentá-la de frente, e para isso é importante, como um programa como esse, tão enriquecedor, de tantas informações, trazer um tema baila nesse momento, que é essa relação que não pode ficar esquecida. Agora, a coisa gostosa que até para encerrar a nossa conversa, eu quero que você deixe o seu serviço aqui, onde é que as pessoas têm coisa. Não tem coisa mais gostosa do que esse ritual da mesa, né? Criança, velho, aquela conversa. E antes da mesa ainda a preparação, quando todos se envolvem para arrumar a mesa, para arrumar a casa. Nos fins de semana, quando as famílias conseguem promover esse ambiente de integração através da organização simples das atividades do dia, como isso promove a felicidade, né? Como isso promove a felicidade. Que bom a gente tratar deste assunto família aqui, o laço forte, a casa é um território, é um primeiro território que precisa ser ocupado, é onde a gente aprende a ética, a gente aprende o valor, aprende a reconhecer a diferença, e quando a gente consegue ter isso em casa, certamente a gente reproduz. Parabéns aí pelo seu livro, provavelmente você aprofunda, claro, através de todos os seus processos do livro. O Líder Amigo trata disso, né? Como a gente enriquecer as relações com liderança, essa liderança amorosa, essa liderança acolhedora e construtiva, né? Exatamente, Obrigado. Exatamente. Me diga aí como é que a gente acha você, redes sociais, onde é que você te encontra mais. O seu livro está aí, é só procurar nas lojas, né? Da Literary Book. E a sua consultoria, como é que a gente te acha, Alessandro Rios? Olha, nas redes sociais, vocês me encontram por Alessandro, @Alessandro Rios Conforte. Vocês vão me encontrar no Face, no Insta, no YouTube, no LinkedIn. Então é só digitar lá, @Alessandro, com 2 S, Rios Conforte, e aí vocês vão me encontrar lá. E aí nós vamos se comunicar. Eu também partilho bastante conteúdo positivo. Eu gosto muito do seu programa, Irineu, porque ele traz todo um contexto, um aspecto muito positivo, de muita informação, de muita qualidade. Então, parabéns. Parabéns. Continue nessa linha, que é uma linha que nós estamos precisando mais de nos enriquecermos com notícias positivas, né? Os nossos dias, naturalmente, já não são tão leves, né? Mas ouvir notícias positivas é realmente muito importante. Então, quem quiser me procurar pelas redes sociais, no Instagram, principalmente, eu estou lá, @Alessandro Rios Conforte. Fique à vontade, pode se comunicar comigo. Eu tenho o livro Seja Líder e Amigo, também está disponível nas principais livrarias, em diversos canais de vendas via online. E uma frase que eu gostaria de encerrar hoje, Irineu, muito mais importante do que a velocidade é a direção. Eu acho que quem tem vontade já tem metade. Então, se os nossos filhos verdadeiramente são importantes a nós, vale a pena investir um pouco neles. Eu acredito que é um investimento muito salutar para os tempos de hoje. É isso que eu queria passar de mensagem a todos. Volte mais, vamos falar mais. A gente deixou de falar dos processos, mas a gente volta a falar depois do mapa, do caos. Do caos não, do paus. Do paus. Isso. Porque é para enfrentar o caos, mas... bem por aí. Os modelos são para isso. A gente enfrenta a desorganização com ferramentas, e é isso que ajuda a gente, e também para falar do fastígio, do todo o processo que você tem. Obrigado aí pelo papo. Imagina. Falar de família, falar dessa liderança, falar de afetos, falar desse território tão importante que é onde tudo começa e precisa ser sempre preservado com esse calor, com esse afeto, com esse respeito, com esse ambiente de confiança e também de ética, que aí está o núcleo e a base de todas as sociedades durante a história das civilizações, não é, Alessandro? Muito obrigado aí. Nada, eu que agradeço, um bom dia, um feliz dia novo, né, a todos, né? Isso aí. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Conversamos aqui com Alessandro Rios. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.